Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 77 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos falar sobre o conceito de área, vamos falar sobre a definição de área, as unidades de medida que não são padronizadas, as unidades de medida que são padronizadas, além de trabalhar com exercícios e exemplos. Vem comigo! O primeiro conceito que nós temos que ter é que a área é uma grandeza. E se ela é uma grandeza, ela pode ser medida, tá? Nós já vimos isso aí nas aulas anteriores, a respeito de grandeza. Tá bom, se ela pode ser medida, professor, o que é que ela mede? Bom, a área, ela mede uma superfície. Então, a área é uma medida de superfície. Não entendi muito bem. Simples, vou te explicar. Ó. Imagina que você tem uma parede aí na sua casa e você vai pintar essa parede de azul. Você vai comprar uma tinta e vai cobrir toda a superfície da parede de azul, tá certo? Então você está cobrindo uma superfície. Quando a gente tem essa ideia de cobrir uma superfície, a gente está falando de área, tá bom? Então a área é essa medida de superfície. Aqui, por exemplo, eu tenho um retângulo. Se eu pintar esse retângulo inteirinho de verde, tá? Eu vou estar cobrindo a superfície desse retângulo, portanto eu vou estar falando a respeito de área, ok? Bom, eu coloquei esse retângulo para a gente imaginar a seguinte situação. Imagina que isso aqui seja o corredor da sua casa. Na sua casa ali tem um corredor, tá? E você vai colocar azulejo nesse corredor. E tem dois formatos, ó. Você tem a opção de usar um azulejo quadrado para cobrir, né, toda a superfície do seu corredor. Ou uma outra opção, tá? Olha só, o mesmo corredor, só que eu desenhei aqui do lado de novo. É você usar uns azulejos que tem formato de régua, assim, tá? Ele é mais compridinho, tem a forma de um retângulo. Então eu tenho essas duas opções aqui, ó, de azulejo para cobrir aí o meu corredor, a superfície do meu corredor. Vamos pensar nessa ideia aqui primeiro, ó. Então imagina que a gente pega então esse azulejo quadrado, que tem meio metro cada lado, e a gente vai colocar aqui, né? Cabe um azulejo aqui, porque aqui tem 1 metro, né? Meio metro, metade de 1 metro. Cabe um azulejo aqui, cabe mais um aqui embaixo. Então, só aqui já vão caber 2. Aí eu tenho meio metro, mais meio metro. Bom, vamos pegar a régua que fica mais fácil da gente colocar aqui, ó. Então, nós falamos que cabem 2 azulejos aqui, ó, na vertical, né? Então, 2. Aí eu consigo colocar mais 2 aqui, um em cima e um embaixo, certo? Aí eu consigo colocar mais 2 aqui e mais 2 aqui. Bom, uma vez que a gente preencheu toda a superfície do corredor usando esse azulejo aqui, ó, a gente pode determinar a medida da área desse corredor de acordo com o azulejo que nós escolhemos. Então, para cobrir, presta atenção, gente, para cobrir toda essa superfície, foram necessários 10 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então, para cobrir toda a superfície do corredor, eu usei quantos quadradinhos desse? Usei 10. Então, eu posso falar que a área desse corredor é igual a 10, tá? Aí eu vou colocar 10 unidades de área, né? 10 unidades. Nós usamos aí como unidade de área esse quadradinho aqui, beleza? Toma cuidado, gente, para não confundir a ideia de área com perímetro. Perímetro é a medida do contorno. Se eu fosse pegar o contorno desse corredor, ia ficar 2,5 mais 2,5 mais 1 mais 1. Ia dar 7 metros, tá certo? Então não tem nada a ver aí o perímetro com a ideia de área, tá? Cuidado para não confundir, é muito comum aí os alunos estarem confundindo. Bom, então o nosso corredor vai usar 10 quadradinhos desse, 10 unidades de área. Essa é a nossa área. A gente usou 10 quadradinhos para cobrir toda essa superfície. Agora, se ao invés de usar essa unidade de medida, né, esse quadradinho, eu tivesse usado esse, continuaria sendo 10. Presta atenção, é o mesmo corredor. Então, essas duas figuras, elas têm a mesma área, correto? Mas vamos cobrir aí, vamos colocar o azulejo. Bom, aqui, olha,
De altura, esse azulejo tem 20 centímetros, 0,2 metros. Então, se aqui eu tenho 1 metro ao todo, eu posso colocar 5 azulejos aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó. 1. Mais um aqui embaixo. 2. Dá pra gente colocar, então, 5 réguas dessa aqui na horizontal. Mais uma aqui, 3. 4, 5. Certo? Vamos descer aqui. Tá? Então, a gente consegue colocar 5 azulejos desse aqui para cobrir a superfície. Nós já cobrimos a superfície inteira? Ainda não. Vamos colocar mais 5 ali do lado. Ó. Vou completar até ali no final já, tá? Vamos lá. Ó. Aqui. 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 E aqui. E aí, olha só, o comprimento não vai até o final, né? Vem até aqui só. Então, vamos contar aqui de novo, ó. Eu já tinha 5, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloquei mais 5 aqui, ficou 6, 7, 8, 9, 10. E aí, veja bem, aqui eu tenho metade desse piso, né? Eu tive que cortar o piso ao meio, tá certo? Então, aqui eu fiquei, ó. Esses dois juntos vão dar mais um piso inteiro. Então, vamos ficar aqui 11. Esses dois juntos dá mais um piso inteiro, 12. E aqui corresponde a só metade do piso. Então, para eu cobrir toda essa superfície, usando essa unidade de medida, foram necessários aí 12,5 pisos. 12 pisos e meio, né? 12 azulejos e meio, piso, tanto faz, tá? Então, eu posso dizer que a área desse corredor é 12,5 unidades de área. Tá? Lembrando que a nossa unidade de área mudou em relação à parte anterior que eu tinha feito, tá certo? Então, foram necessários aqui, ó, 12 azulejos inteiros, né? E mais uma metade aqui, 12,5. Bom, conseguimos cobrir a mesma superfície? Conseguimos. Agora, presta atenção. O corredor era o mesmo, né? 1 metro por 2,5. Aqui também, 1 metro por 2,5. Por que é que deu um número diferente se o tamanho, se a superfície que foi coberta era exatamente a mesma? Por que que deu essa diferença? Aqui deu 10, aqui deu 12,5. Tenho certeza que você já percebeu. A diferença está relacionada com a unidade de medida, tá? Então, dependendo da unidade de medida que a gente adotar, o valor da área pode estar modificando, né? O valor numérico da área. Não quer dizer que a área vai ser maior ou menor. O que vai mudar é o valor numérico em relação à unidade que você escolheu para medir a área, ok? E aí, professor, então, sempre vai ter várias respostas possíveis? Porque eu posso escolher uma unidade de medida, o meu colega pode escolher outra, e o professor pode fazer de outra forma? Exatamente. Se a gente não tiver um padrão, cada um vai ter uma resposta diferente para a mesma área, para a mesma superfície. Então, para que isso não aconteça, o que nós fizemos? A matemática ela padronizou as unidades de medida de área. Assim como nós já vimos que as unidades de medida de comprimento estavam padronizadas, foram padronizadas para não gerar confusões, né? As unidades de medida de área também foram padronizadas e a gente vai ver agora quais são essas unidades de medida de área padronizadas. Bom, a unidade padrão que nós temos aí para medidas de superfície, para medidas de área, é o que nós chamamos de metro quadrado, tá bom? Metro quadrado. Mas, professor, o que é metro quadrado? Metro quadrado é o seguinte, é um quadrado, né? Por isso do termo aqui quadrado, onde cada lado tem 1 metro. Então, um quadrado onde cada lado tem 1 metro é o que nós chamamos de metro quadrado, tá bom? Então, essa vai ser a nossa unidade padronizada para cálculos, né, de área e de superfícies. Vocês viram que não necessariamente a gente precisa usar como unidade de medida o quadrado. Eu usei um retângulo no exemplo anterior. Podia usar um triângulo, podia usar uma outra figura qualquer, tá? Mas
padronizou-se, né, que o quadrado vai ser a unidade de medida que nós vamos adotar. Então a gente vai sempre pensar em preencher uma superfície usando quadrados, beleza? Então o metro quadrado é a nossa unidade padrão. O símbolo que a gente tem é a letra M de metro, tá? E o fato da gente chamar de quadrado, a gente coloca um 2i em cima desse M. Então quando a gente vê esse símbolo, a gente vai ler ele como metro quadrado, tá bom? O M com um 2i em cima significa o quê? Metro quadrado. E nós sabemos que é um quadrado onde cada lado tem 1 metro. Tudo bem até aí? Bom, e quando é que a gente vai usar o metro quadrado, professor? Para que tipos de superfície? Porque eu estava pensando aqui, ó, na carteira da sala de aula, por exemplo, ela não tem 1 metro quadrado, ela é menor que 1 metro quadrado. Tá? Então, esse metro quadrado que a gente adota como unidade padrão é muito usado para a gente calcular superfícies um pouco maiores, né, que a sua carteira da sala de aula. Você pode, por exemplo, pensar na área do seu quarto, o chão do quarto, o chão da sala de aula, a parede da sala de aula, um terreno, um campo de futebol. Tá? Então, para esse tipo de superfície que a gente adota o metro quadrado. Tá? Vou colocar aqui, ó, campo de futebol, terreno, paredes, tá? Então, para esse tipo de superfícies, a gente adota aí o metro quadrado como sendo a nossa unidade de medida, tá? São superfícies consideradas aí grandes, né? A gente conhece aí, todo mundo tem ideia de uma parede, do tamanho de um campo de futebol. Então, tá aí o nosso metro quadrado. Para você ter uma ideia, sabe quando a gente tem um show, tem uma manifestação, tem uma passeata, e aí fala assim no noticiário, estima-se que 2 milhões de pessoas estavam nessa passeata, nessa manifestação. Ou, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tinham 50 mil pessoas no show. Como que o Corpo de Bombeiro faz essa estimativa, esse cálculo? Se baseia no seguinte fato. É feita uma estimativa que dentro de 1 metro quadrado, né, cabem ali 4 pessoas. Tá? Assim, não tão apertada, nem tão folgada, né? Então é uma estimativa ali de que dentro de 1 metro quadrado cabem 4 pessoas, tá? Certo? Então você pensa assim, bom, se um campo de futebol tiver 100 metros quadrados e ele tiver cheio de pessoas, então ali são 400 pessoas, porque dentro de cada metro quadrado tem 4 pessoas, tá? Então é mais ou menos assim a estimativa feita aí pelo Corpo de Bombeiros para estimar quantas pessoas tem em eventos grandes. Bom, como a gente viu com as unidades de comprimento, o metro, eles tinham seus múltiplos e submúltiplos. Vamos lembrar? Quem eram os múltiplos do metro? A gente tinha lá o quilômetro, que o símbolo era o km, tinha lá o hectômetro, que o símbolo era o hm, e o decâmetro, que era o DAM, certo? Um conjunto de 1000 metros, um conjunto de 100 metros, um conjunto de 10 metros. Bom, se a gente tiver um quadrado grandão, bem grandão, onde cada lado tem 1 quilômetro, tá? Aí a gente vai ter o quilômetro quadrado. Se a gente tiver um quadrado, não tão grande como o anterior, mas grande ainda, onde cada lado tem 100 metros, cada lado tem 1 hectômetro, a gente vai ter o hectômetro quadrado. E aí temos também o decâmetro quadrado, que seria o quê? Um quadrado onde cada lado tem 1 decâmetro, 10 metros. Então aqui a gente tem múltiplos do metro quadrado, que são quadrados maiores que o metro quadrado, certo? E quando é que eu vou usar essas unidades de medida, professor? Quais situações aí acontecem? Bom, o quilômetro quadrado é para superfícies muito, muito grandes. Por exemplo, a área de uma cidade, a área de um país, tá? Então, quando eu tenho superfícies muito grandes, aí eu vou usar o quilômetro quadrado. E o hectômetro quadrado, professor? Aí você vai usar quando você tiver um sítio. Um sítio é uma região, uma superfície grande, mas não é tão grande como uma cidade, né? E o decâmetro quadrado, professor? O decâmetro quadrado é para superfícies um pouco menores. Por exemplo, um bairro. Posso usar aí um bairro pequeno, né? Não um bairro muito grande. Para saber aí a medida de um bairro, eu posso estar usando o decâmetro quadrado. Ou até mesmo de um quarteirão.
quarteirão da sua rua aí, tá? Melhor do que um bairro, vamos pensar assim. Então, dependendo da superfície que a gente vai medir, dependendo da área que a gente quer medir, a gente vai usar unidades de medidas adequadas com aquela superfície, tá? Se for uma área de um país, de uma cidade, quilômetro quadrado. É uma superfície muito grande. Se for uma área não tão grande como uma cidade, mas não tão pequena como um bairro, aí a gente usa o hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, para superfícies um pouco menores. Bom, e os submúltiplos que a gente vai ter? Bom, a gente tinha lá como submúltiplos do metro, o decímetro, né, que era a 10ª parte do metro, o centímetro, que era a 100ª parte do metro, e o milímetro, que era a 1000ª parte do metro. Se a gente colocar um 2 aqui, ó, a gente vai ter o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Ou seja, são submúltiplos do metro quadrado, são quadrados menores que o metro quadrado. Tá bom? Então, quadrados menores que o metro quadrado. Logo, a gente vai utilizar para superfícies menores que o metro quadrado. Vou dar um exemplo, olha. Vamos pensar assim. A porta de um guarda-roupa. Eu estou vendo aqui um guarda-roupa, a porta de um armário. A porta de um armário é menor que um metro quadrado. De um guarda-roupa, de uma gaveta, tá? Então, eu posso estar utilizando como unidade de medida o decímetro quadrado. Tá? A porta ou da gaveta, vai. Porta do armário. Do guarda-roupa, tanto faz. Tá? Então, é uma superfície que tem uma medida menor que o metro quadrado, eu posso estar medindo com o decímetro quadrado. E o centímetro quadrado, professor? Bom, centímetro quadrado dá para você até desenhar aí no seu caderno, né? É um quadradinho onde cada lado tem um decímetro. Desculpa, um centímetro. Então você pega a sua régua, faz um quadradinho com 1 centímetro em cada lado e ali você vai ter o centímetro quadrado. O que eu posso medir com ele? Superfícies pequenas. Por exemplo, a superfície aqui da capa do meu caderno. Essa superfície eu posso estar quadriculando ela em quadradinhos de 1 centímetro e aí eu vou contar quantos quadradinhos eu utilizei para quadricular a capa toda, tá bom? A tela do celular, a tela do computador. Então, superfícies pequenas, né? Vou colocar aqui, ó, tela do celular. Como a tela do celular, eu posso estar medindo usando o centímetro quadrado. E o milímetro quadrado? Ah, o milímetro quadrado, gente, é muito, muito pequeno. São para superfícies bem pequenininhas, como, por exemplo, um comprimido, tá? Eu quero medir a área de um comprimido, a superfície ocupada pelo comprimido. Aí eu posso estar usando o milímetro quadrado. Tá? Comprimido. Por quê? Porque é uma superfície tão pequena, que os quadradinhos que cabem lá dentro são bem pequenininhos realmente, tá bom? Então essas são as unidades de medida padronizadas que nós temos. O metro quadrado é a unidade padrão. Aí o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado são múltiplos desse metro quadrado. E o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado são submúltiplos dele. Nós vamos ter uma aula, né? A próxima aula vai ser uma aula só para a gente aprender a converter de uma unidade de medida para outra. Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Nossa teoria acabou. O que nós vamos fazer daqui para frente? Apenas exercícios. Então, se você quer aprender um pouco mais, fica aqui comigo, tá? Aproveita, se inscreva no canal do professor, ajuda o professor a divulgar essa playlist de aulas para o 6º ano. Deixa um comentário bem legal, deixa seu joinha aí e bora, vamos fazer exercício. Bom, um exercício muito típico aí para o cálculo de área é quando a gente tem figuras planas representadas numa malha quadriculada e aí não tem segredo, tá? Nós só temos que contar a quantidade de quadradinhos que formam aquela superfície, né? Que cobrem aquela superfície. E aí, olha só, é importante também a gente olhar na nossa legenda aqui, né? A gente tem a descrição de que um quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado. Isso é muito importante, fique muito atento a isso, beleza? Bom, feito isso, né? Já sabendo que cada quadradinho da nossa figura corresponde a 1 centímetro quadrado, a gente só precisa contar realmente. Então a gente vem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então essa superfície aqui ela foi coberta por 13 quadradinhos iguais a esse. Portanto, a gente tem que a área dessa figura é de 13 centímetros quadrados. Perfeito?
Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima figura. Essa figura aqui, olha, ela já tem uma particularidade, ela não é formada apenas por quadradinhos. Repare que a gente tem alguns quadrados que foram cortados ao meio, tá? Então, esse quadrado da malha quadriculada, ele não está pintado inteiro, foi pego só metade dele. Então, a gente conta como meio quadrado. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente tem metade do quadrado pintado, aqui a gente tem metade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro contar os quadrados inteiros. Depois a gente vai juntando as metades para formar mais quadrados inteiros até chegar no resultado final. Vamos começar de baixo para cima aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então olha só, eu contei 10 quadrados inteiros, certo? 10 quadrados inteiros. E ainda sobraram aqui, ó, 5 metades. A gente vai juntando então, ó. Essa metade com essa aqui, ó, formam mais um quadrado inteiro. Então são 11. Essa metade com essa aqui forma mais um quadrado inteiro, são 12. E ainda sobrou uma metade aqui, ó. Então é meio, né? Então a gente tem 12,5 centímetros quadrados. Essa vai ser então a área dessa figura plana. São 10 quadrados inteiros, duas metades aqui vão formar mais um quadrado inteiro, essas duas metades mais um, então já são 12, e ainda ficou uma metade aqui, né, mais meio quadradinho, então 12,5 centímetros quadrados. E para a gente finalizar, vamos pegar a área dessa outra superfície plana. Aqui a gente não tem mais um exemplo de polígono, né, porque a gente não tem linhas poligonais, a gente tem curva aqui, mas tudo bem, uma figura plana a gente consegue determinar a área dela, contando também os quadradinhos. Da mesma forma, tá? Vou contar primeiro os quadrados inteiros. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais um aqui. 11 quadrados inteiros. Aí a gente vai juntando os pedaços para formar quadrados inteiros de novo, né? Repare bem, ó, que esse pedacinho ele se encaixa aqui, certo? Se a gente trouxer esse pedaço para cá, ele vai se encaixar aqui, vai formar mais um quadrado inteiro, então 12. A mesma coisa a gente faz com esse pedacinho aqui, ó, ele se encaixa aqui, tá? A gente vai trazer esse pedacinho para cá, vamos ficar com 13, tá? Então, por enquanto, 13 quadrados inteiros. E esse pedaço, ele se encaixa aqui, ó. Se a gente girar ele, ele se encaixa aqui e a gente vai ter mais um quadrado inteiro. Então, a gente tem um total aí de 14 quadrados inteiros, ou seja, a área dessa superfície plana é de 14 centímetros quadrados. Tranquilo? Então esse foi o nosso primeiro exercício, nosso primeiro exemplo aí, tá? Quando a gente tem que determinar a área de figuras planas, sendo que a gente tem uma malha quadriculada. Preste muita atenção nas informações que são dadas, né? A gente tinha aqui que a área de cada quadradinho correspondia a 1 centímetro quadrado. Vamos aí para a próxima questão. Bom, esse exercício é o seguinte, a gente tem uma malha quadriculada e temos que desenhar dois retângulos diferentes de mesma área, dois retângulos diferentes de mesmo perímetro, coloquei aqui para a gente recordar, né, e ver a diferença de área e perímetro, duas figuras diferentes de mesma área, tá bom? Vamos lá então, ó. Dois retângulos diferentes de mesma área, vamos fazer um aqui, ó, esse retângulo ele tem medida de área igual a, qual é a área desse retângulo que eu desenhei, gente? Vamos lá? A área dele é 6. Por quê? Porque ele é composto, né? A superfície dele é coberta por 6 quadradinhos. Bom, agora eu vou desenhar um outro retângulo de área 6. Vamos desenhar ele aqui, ó. De novo, eu vou usar 6 quadradinhos, já que eles têm que ter a mesma área, né? Então, eu fiz um novo retângulo e a área desse novo retângulo também é 6. Beleza? Então, tá aí. Fizemos aí o primeiro desenho que foi pedido. Dois retângulos diferentes que têm a mesma área. E lembra que a área é a quantidade de quadradinhos que cobrem a superfície. Os dois retângulos estão sendo cobertos por 6 quadradinhos. Agora vamos fazer dois retângulos diferentes de mesmo perímetro. Lembra que perímetro não é a quantidade de quadradinhos que está lá dentro. Perímetro é o contorno, ok? Vamos lá então. Bom, vamos desenhar um aqui. Desenhar um retângulo, onde o perímetro dele, vamos ver qual vai ser o perímetro. Ó.
Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O perímetro desse retângulo é 10. Agora eu tenho que desenhar um outro retângulo que também tenha perímetro 10. Vou desenhar aqui, ó. O perímetro desse retângulo aqui, ó, também é 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dois retângulos, certo? Que são diferentes. A área deles também é diferente. Repare que esse aqui tem área 4, esse aqui tem área 6, tá? Então, são dois retângulos diferentes, com áreas diferentes, mas o perímetro, né? O perímetro é o mesmo. É isso que o exercício pedia pra gente, né? Mesmo perímetro. E por fim, duas figuras diferentes de mesma área. Bom, essa é fácil, ó. Eu vou desenhar aqui um quadrado de área 4, tá bom? A área desse quadrado aqui é 4, né? São 4 quadradinhos para cobrir essa superfície do quadrado. E também vou desenhar agora aqui, deixa eu pensar, uma figura qualquer que também é composta de área 4. Repare que a área dessa figura também é 4. Beleza? Tá, então aqui eu tenho duas figuras diferentes que têm a mesma área. Bom, esse foi o nosso segundo exercício. Agora eu vou colocar o exercício na tela, gente. Gostaria que você pausasse o vídeo, lesse o exercício, tentasse responder. Depois dá play para verificar se está certo. Vamos combinar assim, então. Bom, o exercício aí pediu para vocês observarem as figuras e responderem as questões, né? Na letra A, ele queria saber a figura, a área da figura A e a área da figura B. Bom, para a gente determinar a área das figuras, basta contar a quantidade de quadradinhos que está sendo composta ali. Presta atenção na unidade de área que foi dada para vocês, né? Então, contando aí a quantidade de quadradinhos da figura A gente consegue contar aí um total de 20 quadradinhos. 20 unidades de área, tá? Formando a figura A. Vou abreviar aqui, unidade de área. Já lá na figura B, a gente consegue contar 80 quadradinhos. 80 unidades de área. E aí depois na letra B ele faz a seguinte pergunta: qual figura tem a maior área? A gente olha para as figuras, a gente percebe que as figuras são idênticas, são exatamente iguais. É a mesma figura que a gente está falando. Portanto, não dá para eu dizer qual tem a maior área. As áreas são iguais, tá? Então a resposta aí do item D é a seguinte, né? As áreas são iguais. O que está mudando então? Se as áreas são iguais, por que uma deu 20 e a outra deu 80? Porque o que mudou foi a unidade de área. Na letra A, na figura A, a nossa unidade de área, o nosso quadrado, ele era maior, tá? E na figura B, o quadrado era menor, tá? Então as áreas são iguais. O que mudou foi a unidade de medida. O que mudou foi a unidade de medida. Tá certo? Então a área, né, a superfície que a gente estava estudando ali, permaneceu a mesma, tem a mesma área, muda o valor numérico porque muda a unidade de medida. Ok? Próximo exercício aí na sua tela. Gente, esse exercício é muito legal, porque ele quer saber a área de cada uma das letras que aparecem aqui nessa malha quadriculada, mas tem um detalhe aqui que se a gente não prestar atenção, a gente erra de bobeira, tá? Repare que não foi dado para nós a área de um quadradinho da malha quadriculada, foi dado apenas que essa distância aqui, equivalente a 5 quadradinhos, tem 10 centímetros. Então, olha só, a gente não sabe qual é a medida da superfície de um quadradinho desse aqui. Bom, a hora que a gente descobrir a medida dessa superfície, aí é só a gente contar a quantidade de quadradinhos, né, e multiplicar pela área de um dos quadradinhos. Então, olha só, vamos pensar. Se aqui a gente tem a altura equivalente a 5 quadradinhos, e essa altura é de 10 centímetros, então a gente vai pegar esses 10 centímetros aí, ó, e vamos dividir pela altura aí de 5 quadradinhos, certo? Bom, essa divisão vai dar aí 2, né? 2 centímetros. Ou seja,
Esse quadradinho, ele é um quadrado que tem 2 centímetros em cada lado. 2 centímetros de cada lado. Nós já vimos aí no 5º ano, e vamos voltar a ver esse ano, né? Que a área de um quadrado é calculada fazendo vezes, né? Lado vezes lado, 2 vezes 2. Então, se eu pegar aqui, ó, a área desse quadradinho aqui, vamos puxar uma seta para cá. A área desse quadradinho vai ser igual a 2 vezes 2, ou seja, vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Então, a gente está falando de uma malha quadriculada, onde cada quadradinho dela tem 4 centímetros quadrados. Agora que eu já sei, né, qual é a área de um dos quadradinhos, eu vou contar a quantidade de quadradinhos e fazer vezes. Olha só, a letra A é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 quadradinhos. Cada um tem uma área de 4 centímetros quadrados. Então eu faço 12 vezes 4, 48 centímetros quadrados. Moleza, né? A letra M. A letra M é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 quadradinhos, cada um tem uma área de 4 centímetros quadrados, então eu vou fazer 16 vezes 4, são 64 centímetros quadrados. Bom, eu estou fazendo a multiplicação de cabeça aqui, mas você pode fazer a continha em pé se for necessário. A letra O tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 quadradinhos, cada um tem uma área de 4 centímetros quadrados. 14 vezes 4 dá um total aí de 4 vezes 4 é 16, sobiam 56 centímetros quadrados. Tá certo? Bem interessante esse exercício, né? Vamos para a nossa última questão, uma situação problema na sua tela. Bom, eu coloquei aqui as informações importantes do problema. O Ayrton, então, ele vai pintar a casa dele. O total de metros quadrados, né, a superfície total que ele tem que pintar é de 300 metros quadrados, contando todas as paredes aí que serão pintadas. Bom, sabemos que uma lata de tinta dá para pintar 90 metros quadrados e que cada lata de tinta, né, custa R$ 143,50. Essas são as informações que a gente tem. A gente quer saber quanto que o Ayrton vai gastar aí para conseguir pintar a casa dele, né? Bom, vamos começar da seguinte maneira. Vamos pensar assim, ó, se uma lata pinta 90 metros quadrados, duas latas vão pintar 180 metros quadrados, certo? Então, duas latas não é suficiente. Se eu pegar três latas de tinta vão pintar 270 metros quadrados. Também não é suficiente. Então, o Ayrton vai ter que comprar 4 latas de tinta, tá? 3 latas não é suficiente, certo? Tá faltando um pouquinho para dar 300, certo? Então, ele vai ter que comprar 4 latas de tinta. Vai sobrar tinta? Vai sobrar, mas ele vai ter que comprar 4 latas de tinta. Bom, agora a gente pega o valor de uma lata. Como nós já sabemos que ele vai comprar 4 latas de tinta, é só multiplicar, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5, 20, sobe 2, 4 vezes o 3 é 12, mais 2 é 14, põe o 4, sobe 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1 é 17, põe o 7, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então o Ayrton vai gastar no total aí R$ 574. Pessoal, essa foi a nossa aula de número 77 da playlist de aulas do 6º ano. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.